Bruno, vamos tentar de novo. Desculpa, pessoal, a gente está com um problema de conexão aqui, mas acho que logo vai dar certo. Peraí. Ah, agora deu certo. Espera aí que eu tenho que aprender a inverter aqui a câmera. Aí, pronto. Boa noite. Senão o pessoal ia achar que eu era o ventilador, Pois é, ainda bem que foi o ventilador, né? Que apareceu. né? Bom, vamos lá, vamos começar, gente. Desculpa, a gente teve um problema de conexão, mas acho que agora a gente consegue, né, Bruno? Então, meu nome é Carla, sou psicóloga, atualmente sou coordenadora geral da Fundação Síndrome de Down, que é uma instituição hoje que atende pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, desde quando é diagnosticada a síndrome de Down na gestação até a vida adulta, com inúmeros projetos, todos voltados para a inclusão, né, para a autodeterminação, autonomia do usuário. E aí, convidei o Bruno para conversar comigo por conta de algumas inquietudes relacionadas à saúde mental e relacionada a políticas públicas e o quanto que as instituições têm aí suas obrigações, funções e desafios relacionados a esse tema. Quer se apresentar, Bruno? Me apresento. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Bruno Ferrari Emerick, eu sou psicólogo, tenho doutorado em saúde coletiva na Unicamp, onde eu trabalho vinculado ao Departamento de Saúde Coletiva, sobretudo junto a ações de formação, pesquisa e extensão em saúde coletiva e saúde mental. Obrigado, Carla, pelo convite de trocas. Vamos lá. Só para explicar um pouquinho para vocês como que a gente pensou em funcionar a live. Então, eu vou começar contando um pouco das minhas inquietações, né? Dividir um pouco alguns pensamentos mais para aquecer, e aí conto com a ajuda do Bruno para dividir isso comigo. E se vocês quiserem mandando perguntas, comentários, é óbvio que enquanto a gente está falando, tem o desafio de ver o que vocês estão escrevendo e tudo mais. Eu prometo tentar anotar tudo, mas se a gente puder reservar os nossos últimos 20 minutos, né? Porque é uma live de 1 hora, se a gente puder reservar os últimos 20 minutos para vocês se manifestarem, e aí a gente conseguir dialogar, vai ser talvez mais produtivo, né? Também gostaria de pedir para vocês seguirem a página da Fundação, tanto no Facebook quanto no Instagram, nas redes sociais, entrarem no nosso site. O nosso site tem várias informações, tem livros que são exclusivos da Fundação Síndrome de Down, caso vocês tenham interesse em comprar, e caso queiram ser colaboradores também da instituição, tem um espaço para doações. Acho que é importante sempre dizer isso. E aí, desde quando a quarentena começou, eu fiquei pensando, continuo diariamente, no desafio que é fazer a inclusão das pessoas em tempos de isolamento. Né? Olha o desafio institucional e social que temos hoje, visto que a quarentena é algo que tem demorado muito mais tempo do que a gente imaginava e ainda temos chão pela frente, né? Não é algo que em 30 dias vamos resolver. E essas pessoas, pensando nas pessoas com deficiência, e aí a gente não está falando exclusivamente das pessoas com síndrome de Down, das pessoas com deficiência intelectual, eu acho que a gente fala de uma história das pessoas com deficiência, de transtornos mentais graves, que viveram situações de exclusão desde muito tempo, né? E que o isolamento, aí com uma outra intenção, obviamente, fez parte da história, né? E agora a gente se vê nessa situação, porém, sendo necessário isolamento para essas pessoas se protegerem. E aí a gente tem pensado, enquanto instituição, em inúmeros desafios, né? Dessas pessoas
Essas pessoas deixaram de estar em espaços sociais que foram tão difíceis de serem conquistados, e isso é algo que a gente tem medo de retroceder, pensando em empregabilidade, pensando em espaços de lazer, de convivência com todas as outras pessoas, né? A gente tem uma cultura nossa brasileira, quando a gente pensa no sofrimento, porque há uma discussão de que o sofrimento ele também é cultural, né? Talvez tenham países que o fato de você não poder abraçar, não poder beijar, não poder conviver tão de perto com as pessoas, não tenha um impacto tão grande em saúde mental quanto tem para o brasileiro, né? O brasileiro tem tido sofrimentos importantes por conta disso, e aí acho que são todas as pessoas que estão vivendo a situação de isolamento. E essas pessoas com deficiência, transtornos mentais e tudo mais, são pessoas que a gente sabe que podem ter sintomas de ansiedade, de medo, outros problemas de insônia, por exemplo, comportamentos mais impulsivos. A gente sabe que pode retroceder em muitas conquistas de habilidades sociais e cognitivas. Então, isso tem aparecido o tempo todo na instituição, e a gente tem pensado em quais estratégias para diminuir esse sofrimento, e também tenho pensado em quais ações, enquanto política pública, esse país vai se organizar para ter, visto que a gente não vai voltar para uma sociedade que era antes, né? A gente vai voltar para algo completamente diferente e com esses impactos e outros na vida de todos. Passo a bola, Bruno. Eu acho que tem um ponto... vai escapar a Carlinha aqui, viu, pessoal? Para quem talvez não nos conheça, porque a gente tem proximidade, tá? Mas eu acho que tem outro... Bruno. Eu claro. chamei exatamente por isso, né? Porque acho que a gente vai fazer essa conversa ao vivo de algo que a gente faria no presencial e que renderia uma tarde inteira. Então, sim. Tudo bem. Não, mas eu acho que tem um outro ponto, para além dessa população que demanda cuidado especializado ou que recebeu algum tipo de diagnóstico, enfim, que você se referiu, que se coloca como um desafio para todos nós agora, que é de uma proximidade com a nossa própria loucura. Então eu queria trazer isso também, pensando que é uma conversa institucional, para pensar nas políticas públicas de saúde mental e de outras pessoas em situação de vulnerabilidade ou que necessitem de cuidados especializados, que passa por um cuidado profissional, em alguns casos, como esses que se aponta, mas que essa perspectiva de isolamento nos coloca frente a frente com muitas questões, e aí que são mais próximas à população em geral. Então eu queria trazer esse ponto, que é isso. A gente tem uma perspectiva que é óbvio que é variável de acordo com o contexto, história, cultura, enfim, de padrão do que é normal ou do que é anormal, do que é aceitável em sociedade e do que não é aceitável em sociedade. Mas, a grosso modo, ou de um modo transversal, a gente tem aí há mais de 200 anos equipamentos específicos para que as pessoas que não se adaptam ao que a sociedade quer, ou para as pessoas que não são incluídas num sistema único de funcionamento, sejam depositadas. O hospital psiquiátrico é o maior é o mais conhecido, né, desses equipamentos, né, das instituições, mas, de uma certa forma, ele concretiza a metáfora da exclusão de quem não se adapta ou de quem se constrói subjetivamente de outra forma na nossa sociedade, né. E esse é um funcionamento que nós temos com a nossa própria diferença, né? A gente precisa socialmente, não vou dizer que a gente precisa, mas foi construído socialmente um modo de lidar com a diferença, de que só é possível a gente se manter íntegro se o outro que é diferente da gente estiver longe. Se o outro que é diferente da gente encarna questões que são nossas, mas que a gente não dá conta de reconhecer, isso ganha mais legitimidade ainda, ou seja, poder pensar a loucura ou a saúde mental não como uma entidade que está encarnada no outro, mas como algo que se constrói em relação, faz com que a gente tenha que se aproximar com dimensões da nossa própria subjetividade que também podem ser consideradas loucas, ou que a gente também desconhece, ou que a gente também não tem controle, ou que a gente também pode sofrer em algum momento, por mais estranha que nos pareça
agora, né, enfim. Então, eu queria chamar a atenção nessa discussão de que, assim, tá em confinamento, e é óbvio que o grau de confinamento é sempre variável, né, assim, tem quem pode, tem quem quer, tem quem consegue, tem quem precisa, enfim, há uma pluralidade de posições em relação ao confinamento. Mas mesmo com diferentes dimensões de confinamento, todo mundo está tendo que se haver em alguma medida com sua própria loucura, ou com graus da sua própria loucura, ou com questões da sua saúde mental. Talvez não seja a primeira vez, todos nós nos havemos com isso de algum modo, mas a intimidade que a gente está criando com isso, a proximidade, o quanto que muitas vezes esses sintomas vão nos saltando, talvez seja o primeiro momento para muitas pessoas. Então, se por um lado isso não pode ser romantizado, porque isso traz mal-estar e sofrimento, por outro lado também pode trazer uma aproximação da relação do humano com o humano que nos ajude a nos aproximar, se não a compreender, mas nos aproximar, ter uma empatia, ou, enfim, colocar na cena que é legítimo o modo do outro, por mais estranho ou louco que ele seja, porque nós também temos parte nessa loucura. Como você coloca, nós temos parte nessa loucura, porque historicamente o hospício, os locais de exclusão, até para a população que tem síndrome de Down ou outras síndromes, enfim, essa exclusão não é só a responsabilidade do lugar que exclui, mas da sociedade que a sustenta. Esse lugar só ocupa um anseio social, né? Então eu acho que tem um tanto disso que, assim, de um certo modo, está todo mundo tendo que, com maior ou menor intimidade, se aproximar de pontos da própria subjetividade que talvez ainda não tivesse se aproximado. Ou seja, o louco deixa de ser o outro para ser a gente mesmo, né? E aí, assim, é claro que algumas pessoas podem ficar mais ansiosas, insones, irritadas, cada um com seu sintoma, pensando no sintoma como defesa em relação ao sofrimento. É claro que isso acontece, mas, de um certo modo, também ajuda a trazer o que há de humano nessa relação, né? Então, é um desafio poder pensar dos casos, digamos, graves, ou dos casos mais específicos de políticas públicas especializadas, mas do que de saúde mental nosso que está em cena, e de que destino que nós vamos dar para isso. A gente pode dar um destino individualizado, como se isso fosse um problema, uma atribuição específica de cada um, ou pensar que isso, claro que tem um caráter singular, mas o singular que se constrói na relação do indivíduo com o coletivo, e não só como algo individualizado do sujeito. Porque senão, aí vai minha primeira provocação, a gente contrata coaching para o mundo todo e resolve tudo. Né? Se fosse uma questão de positividade, foco, força e fé, seja o empreendedor da sua própria vida, força que você se transforma, a gente não precisa de saúde, precisa de coaching. E a gente sabe que são, enfim, vou tentar controlar o termo, né, porque a gente está em público, mas assim, isso é um charlatanismo, né? Eu acho que eu gosto dessa provocação, porque, por exemplo, se a gente pensar em desastres, grandes desastres que aconteceram, porque a situação de pandemia, do jeito que estamos vivendo, com um mundo isolado, é novo. A gente não sabe, de fato, quais serão os impactos disso, mas a gente tem indícios e a gente imagina já várias coisas, e a gente só consegue imaginar isso, inclusive, porque estamos sentindo, né? Porque se fosse algo completamente distante da nossa subjetividade, a gente teria que esperar as pessoas saírem de quarentena para conseguir identificar várias coisas, que não é verdade. Agora, se fosse, quando a gente pensa nos grandes desastres, e aí, por exemplo, um profissional de saúde vai ajudar, o desastre está longe dele, né? Pode até tocá-lo enquanto profissional, mas não foi ele que sofreu o desastre. Quando a gente fala de um isolamento de pandemia, a gente está falando de um isolamento que é nosso também. E que também tem os nossos impactos, e que mais que isso, a gente também tem medo, porque a gente tem medos muito parecidos com o medo dos outros. Medo de pegar o Covid, medo de transmitir, medo de prejudicar as outras pessoas. Só acho que a gente talvez tenha, enquanto instituições que trabalham com sistemas públicos, pensar em estratégias que reduzam danos. É engraçado porque quem me conhece sabe que eu trabalhei com redução de danos a minha vida inteira e agora me aventuro na fundação, que tem sido muito prazeroso para mim, mas a redução de danos nunca foi tão presente na vida, né? Porque a gente tem pensado em diferentes estratégias que, olha, alguém que está em isolamento, que está num grande sofrimento, precisa de alguma intervenção presencial que pode causar algum impacto ruim, mas também pode causar um impacto muito melhor, então vamos investir nesse atendimento presencial, por exemplo, mesmo colocando essa pessoa em risco, porque ao considerar os danos
e os benefícios, a gente fica com os benefícios, né? E aí, Bruno, eu penso que a inclusão, ela é um exercício constante. Essa palavra só existe porque existe exclusão. E a exclusão só existe porque é a gente que exclui, né? Eu falo a gente, enquanto pessoas da sociedade que se organizam, inclusive, para não aceitar a diversidade. E qual é a questão? As pessoas que hoje a gente entende que são pessoas que a sociedade tem dificuldade de aceitar, estão invisíveis. E essa é uma preocupação minha de retrocesso quando eu penso na questão da política pública, porque eu concordo completamente com o que você falou, isso nos toca. Isso nos toca, estamos vivendo a mesma coisa e também estamos entrando em contato com as nossas fragilidades. A questão é que essas pessoas podem ficar invisíveis por um período e precisam de intervenções públicas para que não tenha tanto retrocesso de tudo que elas conquistaram, né? Sim, é isso. Eu acho que esse pano de fundo que eu colocava é mais no sentido de o que a gente faz com isso, né? Qual que é o destino que a gente dá para o que nos toca ou para o que nos coloca numa nova perspectiva, porque eu concordo inteiramente contigo. Se você parar para pensar no abandono das políticas públicas dessa população que a gente está discutindo aqui, tanto da saúde mental quanto da população com síndrome de Down, ou outras questões de sofrimento genético, enfim, diferentes classificações que possam ter, se a gente parar para pensar, essas políticas públicas, elas vêm não à toa no nosso país muito tardiamente, e elas vêm como fruto de muita luta de trabalhadores, usuários, familiares e sociedade civil, ou seja, elas não foram dadas, elas foram conquistadas, ganhadas, disputadas, tensionadas, assim. Então esse acho que é um primeiro ponto, que se por um lado a gente às vezes cansa, se por um lado a gente tem os nossos dias de desilusão, de puta, tudo de novo, né? Por outro lado, assim, lembrar um pouco dessa história da construção das políticas públicas de saúde mental e dessas outras populações marginalizadas historicamente que a gente está discutindo, também nos ajuda a tomar um fôlego de falar, bom, é isso mais uma vez, assim como já foi para gerações. Então, acho que tem uma responsabilidade transgeracional nossa, profissionais atuais, com os profissionais que já construíram isso e com os cidadãos que já construíram isso, e uma responsabilidade transgeracional também com os pacientes, né, em relação aos usuários, enfim, com quem já teve que viver sem as políticas públicas e foi beneficiado a partir delas. Acho que tem esse primeiro pano de fundo. Tem um segundo que eu acho que, assim, a gente, você estava falando, eu estava pensando agora na constituição das redes de atenção. Para quem não é tanto da área, a gente tem, brevemente, assim, só para contextualizar, a gente tem, pensando na vulnerabilidade ou na especificidade de algumas populações, a construção de linhas de cuidado, exatamente para evitar que o cuidado fique fragmentado. O cara vai para o OBS manda para o especialista, dá um papel na mão, ele chega no especialista, o especialista fala que não é, dá um papel na... Qualquer pessoa se perde na rede. Alguém que está com ideação suicida, alguém que está fazendo uso de substância, alguém que tem algum déficit cognitivo, se perde mais ainda. Então, a gente tem na constituição de redes de atenção, a rede de atenção psicossocial, que é da saúde mental, e a gente tem a rede de atenção à pessoa com deficiência, por exemplo. Sim. Né? Que são duas populações historicamente marginalizadas e não à toa tem redes próprias, digamos assim, tem um olhar mais sensível, específico, ou para usar as diretrizes do SUS, um olhar de equidade. Né? E essas redes pouco dialogam, né? Ou dialogam com uma frequência muito menor do que deveriam dialogar. Não estou dizendo que os públicos e as necessidades são as mesmas, mas há uma transversalidade de abandono de política pública, há uma transversalidade de exposição a essa violência institucional, e aí eu digo da gestão federal que a gente está vivendo, de frases literais, a minoria que se adapte à maioria, quem não está feliz, que vá para não sei aonde, que é uma fala que é uma metáfora do lugar que cabe a diferença, ou seja, nenhum. É uma fala que a concretude do que cabe à minoria, seja mulheres, negros, população trans, etc. e tal, com as suas diferentes espectros em relação a essa minoria, né, mas assim, do se virem, né, assim, o Estado não está para agradar a minoria, o Estado está para concordar com a maioria, e isso tudo vai fazer com que o desmonte da política pública seja muito mais efetivo. Mesmo que não mude a lei primeira, há uma série de desfinanciamento, de diminuição de investimento, ou seja, de questões que às vezes não fazem tanto alarde, porque o alarde é com a Damares falando do rosa e do azul, tipo palhaço de circo, né? Você chama atenção para uma mão e faz com a outra, né?
Porque o alarde é para isso, e aí a gente perde a dimensão de olhar que isso vem sendo feito paulatinamente na surdina, né? Então a rede de atenção psicossocial vem sendo há 2 ou 3 anos desmontada brutalmente, com investimento em hospital psiquiátrico, em comunidade terapêutica, que a grosso modo são instituições que massificam o cuidado e isolam o sujeito do seu convívio, do seu território, desinvestimento nas políticas comunitárias, enfim, para tentar traduzir ou colocar para quem não é tão da área, uma política de retrocesso em saúde mental. E aí, em relação à população que vocês atendem, acho que você tem mais propriedade do que eu para falar, mas é para dizer que... A gente vive uma política de retrocesso do SUS, né? Ah, sim, é isso, né? Esse o guarda-chuva é o SUS, né? E aí todo mundo vai perdendo as suas especificidades, assim. Então eu acho que tem esse tanto, e aí eu acho que tem uma dimensão da rede que é ampliada, né? Que é como sustentar e sobreviver a isso, que é uma dimensão de que caminho de sociedade que nós vamos querer, né? Assim, isso não tem a ver só com quem tem parente, familiar ou sofre de algum transtorno, mas tem a ver com que de laço social que a gente imagina, porque se a gente parar para pensar no que você está falando das grandes catástrofes, isso o Freud já falou lá nos idos de 1900, assim, 1900 e pouco. A gente funda a civilização, dentre outros pontos, exatamente para se fortalecer e sobreviver à força da natureza que a gente não tem controle. A gente está vivendo uma questão que a gente não tem controle. Mesmo que nós dois, por exemplo, falemos de um lugar privilegiado e de tranquilidade que boa parte da população não tem. Mas há uma transversalidade de falta de controle, de não saber o que vai ser frente a esse fenômeno, né? Então, para eu ser menos prolixo, acho que tem uma dimensão macro de rede, que é como que a gente sustenta, como que a gente ocupa lugar político, como que a gente se mobiliza, como que a gente, enfim. Mas aí também tem uma dimensão que depois a gente pode conversar um pouco mais para frente, de, apesar de tudo isso, ou junto a tudo isso, o que a gente pode fazer lá na ponta, o que a gente pode fazer lá na prática, com os nossos usuários, com as famílias, com a comunidade, enfim. A saúde mental é transversal, né? Ela está presente em tudo. E aí eu gosto quando você fala das linhas de cuidado, porque a gente pode pensar em diferentes pontos de atenção à saúde mental em diferentes serviços da rede. Não precisa de um lugar específico, especializado só, né? Acho que a ideia é muito essa. A ideia, inclusive, acho que isso é algo que bom seria se precisasse cada vez menos de algo muito especializado, completamente separado, enfim. Acho que para qualquer uma das questões, né? Tanto da deficiência quanto das questões de transtornos mentais graves. Alguém escreveu aí, eu não vi o nome, então eu peço desculpas que eu não consegui anotar, mas fala da importância das redes conversarem, que foi o que você trouxe, porque essa separação, por exemplo, de saúde mental e por exemplo, deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista, síndrome de Down, que também tem situações em que tem algum transtorno mental que, né, presente, enfim, o quanto que essa rede não conversa, né? E o quanto ela precisa conversar, e aí fica, às vezes, numa disputa de usuário é de quem, que talvez voltando, né? E, na verdade, não é só voltando, não. Agora, em situação de atendimento remoto da maior parte dos casos, a gente tem aqui se unir e pensar em estratégias de cuidado que seja compartilhada, como já deveria fazer, né? É lógico que a gente tem bons exemplos de falar disso, também não vamos entrar aqui na situação de que, nossa, ninguém então conversa e ninguém compartilha nada. Isso não é verdade. A gente tem vários casos que a gente compartilha, e isso acontece desde sempre. Mas é algo que, de novo, também não está posto enquanto política pública, né? É algo que vem de um movimento de trabalhadores, vem um movimento da ponta, de gestores da ponta, para garantir que isso aconteça, tendo o usuário como foco e não necessariamente a instituição, né? Sim, porque... Essa vai ser uma das estratégias mesmo. E eu acho que é também importante reconhecer que, historicamente, essa é uma aposta recente, né? Assim, a construção de redes no mundo, essa é uma discussão bastante não, mais antiga, mas no Brasil a discussão já existia, mas a institucionalização enquanto norte de política pública é depois de 2010, 2011, enfim. Então, sim, historicamente isso é recente, não é... acho que há ainda desafios para isso ser implementado o SUS também é recente, né? Mas mesmo com isso a gente tem que muito avançar. Você pega, por exemplo,
o censo dos moradores de hospitais psiquiátricos do estado de São Paulo. Não me lembro o número exato agora, mas o censo de 2014, acho que tinham 9 ou 8, 9 mil pessoas morando em hospitais psiquiátricos. Se você vai pegar os critérios diagnósticos, você vai pegar que boa parte deles tem comorbidade, déficit intelectual e questões de saúde mental. Né? Há vários estudos, o doutorado da Luciana, que esteve na fundação há um bom tempo atrás, é sobre essa interface entre comorbidade, comorbidade entre saúde mental e deficiência intelectual. Então, assim, eu estou pegando exemplos em que isso está posto na mesma história, no mesmo sujeito, no mesmo contexto, mas só para concretizar como isso é super necessário. E pensando numa dimensão de saúde mental transversal, mais ainda. Né? Aí volto no começo da nossa conversa. Do mesmo jeito que a loucura não tem só a ver com o outro, a conversa de redes não tem só a ver com o caso grave, ou com um caso que não se encaixa em nenhuma rede, digamos assim. Né? Isso, sei lá, estou falando, você agora você trabalhou num CAPS-AD há um bom tempo, geriu um CAPS-AD, trabalhou na atenção básica, agora você está no lugar está coordenando uma fundação. A gente conversa muito pouco sobre a perspectiva da geração de renda, da saúde mental e de outros espectros que têm outras inserções diferentes dos empreendimentos solidários, por exemplo. Né? Não estou dizendo que a gente tem que colar uma geração de renda em outra, mas há diálogos que podem beneficiar ambos os lados, que podem ampliar o espectro de intervenção, de experimentação do usuário, de inserção no mercado de trabalho. Então, é só para trazer como no cotidiano, acho que talvez seja uma boa oportunidade para a gente poder sacar que, hoje a gente reconhece que tem um tanto que está todo mundo no mesmo barco, apesar das diferenças, ou vai cada um remando para um lado, né? Eu estou pensando nas ações da fundação, porque é isso, né? Então, por exemplo, a discussão de empregabilidade, o quanto é importante também para o usuário saber que ele pode estar num trabalho formal e aí ter o salário dele, daquele trabalho formal, com carteira registrada, né? Eu acho que isso tem um impacto tanto para o usuário quanto para a sociedade, porque aí faz com que essa relação amplie e a gente vai conquistando esses lugares de inclusão. E também fico pensando num projeto que tem na Fundação, e aí eu acho que é algo para a gente investir mesmo, não só a instituição, acho que é pensar enquanto política pública. Tem um projeto que eu não sei se você conhece, que chama Território de Todos. O Território de Todos ele tem o apoio da FEAC, né? A fundação é quem executa, uma dupla psicossocial com 5 educadores sociais. E a ideia desse projeto é que ele já tem 2, foi agora para o 3º ano, a gente vá à casa das pessoas que já estavam, agora esquece o isolamento pandemia, era de um isolamento anterior, que estavam em situação de extrema vulnerabilidade e exclusão e que tem aí deficiência intelectual, síndrome de Down, né? E aí a ideia é que esse projeto ele faça intervenções com o usuário no território, considerando todas as potências e dificuldades que esse território tem, com uma ideia de inclusão, e que ele seja ponte para diálogo com a rede toda. Então, desde centro de saúde até inclusão no mercado de trabalho, através da guardinha e de outras possibilidades da própria fundação e de outras instituições, inserção na escola, enfim, é um trabalho que está dentro do território, né? E eu penso que quanto mais a gente conseguir tirar as pessoas de dentro das instituições e as instituições irem para os territórios, melhor vai ser o impacto. Mais a gente consegue acessar as pessoas e a gente consegue fazer algo com muito mais qualidade. Porque aí sim a gente chama a rede para valer. Porque quando a gente também fica muito dentro da instituição, colocando tudo para dentro, né? Os atendimentos, e aí entra naquele esquema mais ambulatorial, a gente perde completamente a conexão desse usuário com o meio em que ele vive. Que aí cada um vive numa realidade diferente, né? A Fundação, por exemplo, é uma instituição que tem usuários de realidades completamente diferentes. Eu vivia isso no CAPS também, porque a política de álcool e drogas na rede privada ou interna, ou é SUS mesmo. Então a gente também vivia isso lá. Vive, né? O CAPS continua lá, eu que saí. Ele não saiu de você ainda. Mas ele sempre ficará, né? Sempre. Mas eu penso que as intervenções no território, inclusive de busca ativa, precisarão acontecer com mais frequência, em parceria, enquanto responsabilidade de todas as instituições. Porque essas pessoas, claro que algumas que têm deficiência intelectual, síndrome de Down, transtorno mental grave, em algum momento elas vão sair mesmo, né? Enfim,
mas a gente sabe que algumas estão em situação de vulnerabilidade e que tem uma probabilidade de cada vez mais se isolarem e ficarem invisíveis, né? Eu acho que esse é um risco que a gente corre, que a gente não pode deixar acontecer. Talvez as instituições não tenham que ficar apenas esperando essas pessoas chegarem. A gente vai ter que buscar, entendeu? Sim. Não, eu concordo, concordo inteiramente, e assim, é óbvio que há inúmeros desafios para a gente radicalizar a atenção no território, radicalizar no melhor dos sentidos, né, mas botar isso como protagonista, assim, na orientação das práticas. A gente sabe, assim, a população que depende de determinada unidade é muito maior do que a prescrita, a descrita na lei, a precariedade de trabalho, tem poucos profissionais, enfim, você tem inúmeras questões. Mas eu acho que, sem negar essas questões, você traz um ponto que é da responsabilidade sanitária pelo território, para quem não é da área, né, assim, essa unidade atende tais bairros, essa unidade atende da rua X à rua Y, isso é responsabilidade sanitária. A unidade não pode se furtar de tratar quem mora nessa região, né. Mas eu acho que tem uma dimensão simbólica do território, que é o que você toca, né, no sentido de que a constituição da subjetividade, do sofrimento, da loucura ou da potência que cada um tem, não está descolada do seu território. É muito diferente você ser louco num território ou no outro, é muito diferente você ser louco num lugar que você tem legitimidade ou no outro que você é café com leite, é muito diferente você poder ir na igreja tendo síndrome de Down ou ser barrado na porta porque você tem algum transtorno do espectro autista, enfim. Então, poder pensar na dimensão subjetiva que o território traz, eu acho que ajuda a radicalizar na importância de estar fora, mesmo com todos os desafios e dificuldades. Isso eu acho que vai ser um ponto para pensar depois, não só da população que teve retrocessos no seu tratamento, digamos assim, ou no seu quadro, enfim, ficou mais isolada, né, do que já estava, né, mas podendo pensar também numa certa dimensão, que esse é um outro ponto que eu acho que é importante, que a gente, enquanto profissional, instituição, vai ter que ficar atento. Eu falava de uma dimensão coletiva, para a gente não individualizar sofrimento, né? Porque senão a gente tem um risco de sair dessa, e não é um risco novo, a gente já vem escorregando nisso há um bom tempo, de sair psicologizando, psiquiatrizando, medicando, propondo formas de vida como as melhores ou as certas, ou modos de viver, e aí deixa de pensar que isso é uma construção coletiva, como se fosse um problema só do sujeito. É claro que se singulariza naquele sujeito, vai precisar de um tratamento. Agora, se a gente não considera o que significa nesse território ser assim o assado, que tipo de suporte que esse sujeito tem nesse território, voltando no mal-estar da civilização, quando a gente abre mão do princípio do prazer, o que a gente espera encontrar na coletividade, se a gente perde isso de cena, a nossa ação de cuidado, seja clínica, seja de reinserção, seja de inclusão, enfim, ela fica muito aquém do que pode, né? E isso eu acho que esse modo de funcionar, por exemplo, os serviços de saúde mental, que estão todos do avesso, se reconfigurando, se reorganizando, enfim, isso é novo para todo mundo, né? Pode trazer esse tipo de discussão, que eu acho que pode ser eu não vou dizer, eu não parto do princípio que essa é uma oportunidade para que aprendamos essa coisa positiva, vamos nessa, sabe? Não cai nessa armadilha. Tá difícil pra caramba. Exato, tá todo mundo, uns mais, outros menos, mas todo mundo passando aperto, sufoco, se ferrando, tá todo mundo assim. Então eu não acho que a gente precisa aprender só a partir da dor, ou do que falta. De toda forma, eu acho que assim, talvez uma boa perspectiva de desdobramento após esse período possa ser imaginar o que é possível, o que é viável, né? E aí, assim, eu não estou dizendo isso de Campinas, que é o lugar que eu moro, né, que eu trabalhei por muito tempo, mas como alguém que tem circulado também por diferentes municípios, por diferentes lugares, que é isso, assim, serviços têm muita dificuldade, muitas vezes, em compor ações no território. E não é nem de estar lá presencialmente, é de entender que o cara que chega na sala falando do traficante mora naquele território, que é o traficante ou que o cara que chega falando que parou de tomar o remédio que o pastor mandou, mora no território que o pastor tem tal... Então, assim, se a gente deixa isso dicotomizado, né, essa ideia do público e do privado, a gente deixa de entender o que tem de coletivo na singularização da história e, consequentemente, do sofrimento desse sujeito, mas também das suas potências, né? Sim. E aí, eu vou tentar ser um pouco prolixo, mas tá difícil, assim, eu tô num momento meio Ciro Gomes, de devagar um tanto. Mas eu acho que tem uma outra questão dessa ideia do público e do privado que cabe para a gente, ditos não loucos, ou para a gente que não necessariamente esteve nesse estágio de sofrimento que a clientela que a gente atende está.
É um exercício para a gente, em pandemia, organizar a nossa vida pública e privada estando dentro de casa. E a ideia não é prescrever modos de ser, mas é de reafirmar a importância de tentar encontrar algum modo de público e privado dentro das nossas casas, porque senão, a hora que vê, tudo fica coletivo. E aí a gente não tem um tempo para ficar nós mesmos, seja para conversar com alguém, seja para fazer terapia online, seja para ler um livro, seja para jogar videogame, sei lá, eu assim, tenho uma hora só para você. Às vezes não dá, às vezes é isso, é uma mãe que cuida de 5 filhos sozinha, não dá, mas muitas vezes há uma configuração que isso é possível, a gente se perde. Então é legal a gente ficar um pouco atento a isso, né? Assim como é legal também a gente ficar atento à modulação que a gente tem, não estou dizendo de acessar ou não acessar, mas eu estou conversando agora, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com um representante de uma associação de jornalistas que queria fazer um webinário, porque os jornalistas estão todos espinafrando, estão todos ficando loucos, assim, né? Porque é um excesso de informações que muitas vezes é super difícil de metabolizar, assim como para nós, é super delicado. Muita gente, às vezes, tendo que lidar com um contexto, ou tendo que se haver com histórias da própria vida, que ainda não construiu modos de resolver. Digamos que isso seja uma crise, não a crise da loucura psicótica, enfim. Mas a gente tem que lidar com sofrimento para os quais a gente ainda não construiu modos, que a gente ainda não construiu estratégias, isso coloca a gente numa situação de crise. E ainda estão expostos ao vírus e ainda estão expostos à violência de que a imprensa agora é golpista, enfim, esse discurso todo que é vociferado pela tropa de choque do sujeito que preside o país, né? Então, assim, só para trazer, assim, esse cara fala assim, olha, é muita informação, a gente não sabe o que fazer. Para nós também é muita informação, então a gente também encontrar uma certa modulação entre a intensidade de se informar ou não, até que ponto se expor e atrás. Não é fraqueza encontrar essa modulação. Acho que é isso que é importante também pensar nessa dimensão da pandemia, que não tem a ver só com os usuários, mas tem a ver com a gente, de que é uma situação nova e de que não é necessário heroísmo, o tempo é outro. O tempo é outro. E esse é um desafio, encontrar um outro tempo frente ao tempo que a gente vivia, ou frente ao tempo que a gente se habituou, ao tempo que a gente se estruturou. Isso é muito difícil, né? Eu tenho dito muito essa frase ultimamente. Tá tudo bem não estar tudo bem, né? A gente tem que ter clareza que tá tudo bem não estar tudo bem. Porque vem de uma cobrança de quem tá tudo bem. A Ju colocou uma coisa agora que eu achei super interessante, que ela escreveu tudo acontece no nosso território íntimo. De alguma maneira, a gente trouxe a vida inteira da gente para dentro de casa. Né? É isso. E todo mundo tendo que conviver junto. E aquela vida que era completamente separada, aquela vida profissional, seja do usuário ou a nossa, né? Porque é isso, estamos vivendo na mesma situação, está todo mundo no mesmo lugar, virou uma mistura em que a gente começou a se perder mesmo, porque aí, ora você é professora, ora você é terapeuta, ora você é mãe, ora você é faxineira, ora você é milhões de coisas ao mesmo tempo, né? E as pessoas, isso tem um impacto, é óbvio que isso tem um lugar, né? E a gente, olha, o Mirs escreveu, reinventar, viver e sobreviver. Eu acho que é isso mesmo, né? Alguém, Bruno, perguntou, só para a gente começar a interagir com o pessoal que está escrevendo. Eu estou por fora do relógio aqui, porque se eu minimizar, eu perco o vídeo. Então você modula o tempo aí. Não, deixa a gestão comigo, Bruno. Pode ser gestora linha dura aí, tudo bem. Alguém perguntou quais movimentos fazer, né? Que jeito que movimentos possam interferir e provocar as instituições e a Constituição, né? Eu acho que enquanto instituições, e não só, mas enquanto população no geral, a gente tem organização social, né? O SUS, por exemplo, tem os seus conselhos, tem o Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Que é um outro exemplo, conselhos da assistência social, tem zilhões de controles sociais que precisam também estar dialogando com a prática, estar dialogando com a rede, para que possa fazer o seu trabalho de sugestão, provocação, interferência, nesse momento em que o nosso momento de governo está bem difícil, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também. Trabalhadores precisam estar próximos desses espaços de controle social
usuários precisam estar próximos desse espaço de controle social para que a gente mantenha esse diálogo e não perca força também, né? Eu acho que tem essa camada ou essa dimensão que é macro-política, no sentido da construção, do fortalecimento ou da resistência ao desmonte das políticas públicas, que, enfim, concordo contigo, né? Eu acho que eu volto a falar isso, assim, mesmo que possa parecer repetitivo, mas tem o que a gente vai fazer com o que nos é despertado, não só politicamente, mas também subjetivamente na relação com o outro, né? Não adianta bater palma para profissional de saúde e achar que está tudo bem o profissional e trabalhar sem máscara, por exemplo, porque a prefeitura não dá máscara. Então, assim, tô só colocando as contradições. Alguém falou de contradição e perplexidade. Ou bater palma e fazer um churrasco escondido. Entendeu? Ou bater palma e achar que, sei lá, entendeu? Que uma vida importa mais que a outra. Então, eu acho que tem esse rolê aí dessa questão ampliada. Agora, eu acho que tem outras coisas que talvez a gente possa pensar no que vai ser depois, né? Nós, profissionais dos serviços, estão tendo que se haver com acesso à tecnologia que até então a gente negava. Essa coisa de atender por WhatsApp, essa coisa de fazer acompanhamento de referência por WhatsApp, às vezes grupo de jovens e adolescentes que tem na internet uma boa estratégia, uma estratégia super simbólica, super constitutiva de cada um, apostando nisso. É óbvio que tem gente que não tem conexão, não estou adorando a pílula, mas estou querendo dizer que, assim, não vai dar para a gente voltar a negar essa realidade de tipo de atendimento ou de contato depois. Isso eu acho que é importante a gente poder pensar onde nós vamos a partir daí, né? Tem, sei lá, estou pensando nas estratégias territoriais. Você tem movimentos pelo mundo de peer support, que é suporte entre pares, que é apostar que quem já passou por determinada situação de vida pode ajudar quem está passando de um outro lugar diferente do profissional. Não quer dizer que é pior, mas eu, por enquanto, nunca ouvi voz e, por enquanto, nunca tomei antipsicótico. Tem várias outras pessoas que já ouviram voz e tomaram antipsicótico e não nega a minha oferta psicológica, mas há uma transversalidade de modo de estar no mundo de experiência que isso pode ser super importante. No caso, álcool e drogas, pra caramba. A gente às vezes fica se batendo como é que faz, e é o usuário que vai dar a letra pro outro. Não somos nós que saímos de casa e voltamos para casa, né? Álcool e drogas, estou dizendo quem está em cena exposta, não quem usa em casa, né? Então, assim, são questões que sempre existiram, mas pensar na radicalidade do território, pensar nessa constituição dos laços em território, mesmo que o serviço esteja longe, é apostar que isso produz efeito que conecta os sujeitos mesmo sem o serviço. Sim. Né? Então, esse eu acho que é outro ponto. Então, enfim, eu acho que tem algumas, não vou dizer... Tem estudos, por exemplo, da síndrome de Down que discute isso também, né? Das pessoas com síndrome de Down. Aquela que trabalha, o adulto que faz uma intervenção com a criança, ou então o adulto com síndrome de Down faz uma intervenção com uma criança com síndrome de Down, é claro que tem um impacto completamente diferente de um outro profissional, porque aí a gente viveu isso na redução de danos também, né? Os redutores de danos que estão no campo, enfim, eu acho que a troca de pares é fundamental para a sobrevivência. Enfim, eu acho que são essas questões que a gente tem que pensar no que vai ser. Agora, se ficar só no micro e não for para o macro, nós estamos mais ferrados ainda. E se a gente for esperar só a construção do macro sem discutir politicamente na vida, eu digo politicamente, não é partidariamente, é em termos de habitar a cidade, de ter direito, de ter equidade, de poder sustentar o laço social frente ao risco de barbárie, o flerte com a barbárie que a gente está vivendo. Se a gente não fizer isso no micro, a gente também não... Então, acho que é um caminho dialógico, né? Não tem muito como escapar disso. E é cansativo. Alguém colocou aqui. Isso é cansativo para danar. É cansativo para danar. É que sumiu o nome da pessoa. Isso é cansativo para danar. Nesse sentido que é importante a gente também poder não estar sozinho na história. Você respira enquanto o outro nada, e depois você nada, o outro respira, enfim. E também entender que nós temos o nosso tempo, né? Assim, não dá para fazer as coisas, o tempo nosso é outro. Não dá para fazer as coisas copiando e colando o que a gente fazia antes. E isso que é tão angustiante. De uma certa forma, duas rápidas provocações. Uma para quem é da área isso é repetitivo, mas vou só contextualizar para quem não é. O Goffman, sociólogo americano, que estudou, inventou o cunho instituição total, para dizer de uma instituição que tratava os sujeitos massificadamente, com a mesma hora. Pensemos num presídio ou no hospital psiquiátrico. Todo mundo toma banho à mesma hora, ninguém tem roupa, tem todo mundo a roupa da instituição. No hospital psiquiátrico, mais ainda, as pessoas não tinham acesso à visita, ou seja, tratamento massificado, isolado da sociedade, reforçando estigma, e todo mundo sob a mesma autoridade.
Se você briga com o médico, você está ferrado, porque é ele que te dá alta. Se você discorda do enfermeiro, você está ferrado, porque é ele que te dá a injeção. Se você critica o psicólogo, você está ferrado, porque é ele que vai fazer o laudo. Enfim, então é só para trazer na dimensão nossa, nós estamos em casa, todo mundo sob a mesma... Pensemos nos nossos filhos, né? Não tem a professora para dar uma bronca e o pai para dar uma bronca, é o mesmo. Então, é só para trazer como a questão da saúde mental nos toca com muita proximidade, assim. E outra coisa que eu ia falar, esqueci. Esqueceu? Esqueci. Quando você fala do Ctrl-C, Ctrl-V, a gente fez essa discussão hoje dentro da fundação, né? Porque a gente também fica numa expectativa de achar que a gente... Primeiro que do jeito que estava fazendo, aí eu não estou falando da instituição, estou falando da organização social como um todo, que aí, acho que foi o que o Almir colocou aqui, já não estava bom antes, né? A gente já não estava vivendo, olha, que tempo bom de inclusão ativa, de tratamento, todo cuidado acontecendo no território. A gente não estava vivendo isso. Já estava muito difícil. E aí agora a gente vive uma situação em que a gente tem que ficar o tempo todo evitando que não tenha mais retrocesso do que a gente já estava tendo, né? E aí eu acho que é um momento, do mesmo jeito que você falou, não é para ficar tirando, vamos ver a parte boa da história agora, mas eu acho que é um bom momento para a gente sair da casinha mesmo. De começar a pensar em novas estratégias de cuidado que não necessariamente são as que a gente já faz. Elas não são suficientes. A gente precisa reinventar coisas. A reforma psiquiátrica ou a inclusão de pessoas com deficiência não está posta. Não está dado. A gente vai ter que reinventar. A gente vai ter que reinventar tipos de serviço. A gente tem feito discussões, por exemplo, de será que a gente tem que fazer o tempo todo intervenções apenas com o usuário? Será que não está na hora das instituições começarem a fazer intervenções na sociedade como um todo? Então, por exemplo, estou pensando... Agora, eu vou acabar sempre pensando no lugar da fundação, né? Essa discussão tem rolado muito. A fundação ela vai ter um foco no usuário, sempre direto no usuário, e a partir dele, ele ir para a sociedade, né? Ele já está, mas pensando nessa situação de inclusão, ou eu tenho que fazer uma intervenção em algum lugar para que os usuários cheguem lá, entende? Será que a gente tem que fazer a coisa tão centralizada desse jeito? Porque aí, como se o outro não fizesse parte? Olha só, né? O cara comeu um morcego na China e 6 meses depois o mundo parou. As relações se dão e não tem o que fazer. Todo mundo está interligado, todo mundo está se relacionando. Então, às vezes eu acho Alguém que achou que era só uma gripezinha e nós estamos assim agora aqui, né? Era só uma gripezinha. Não, mas tem gente que ainda acha que é só uma gripezinha. Enfim. Mas eu concordo contigo. De defesa. Exato. Então, a gente tem que reinventar serviço, Bruno. Não é só estar com o usuário no território. Às vezes é pensar em ações no território que não é com o usuário. Claro. É num coletivo. E o coletivo vai trazer impacto não só para esse usuário, mas para como... Não, é porque é isso. Você para ver essa questão. Você estava falando da síndrome de Down, mas peguemos a saúde mental infantil. Hoje o que a gente tem, a grosso modo, Campinas, isso muitas vezes é um pouco diferente, porque tem uma rede já mais histórica, constituída. Mas o grande encaminhador para CAPSI, ou para atendimento ambulatorial, ou para atenção básica, é a escola. Muitas vezes a criança já chega até com diagnóstico e quase com proposição de medicação por parte do professor. Não é que o professor não saca, o professor também está lá, tendo que lidar com 40 moleques, violência, trabalhando 8 turnos, ganhando mal, ou seja, é uma complexidade muito maior. Mas aí nós vamos fazer matriciamento na escola ou na UBS, enquanto serviço? Nós vamos dar suporte para esse professor, para esse diretor ou para essa escola, de um jeito que pense em promoção à saúde, de um jeito que pense em uso de substância, ou nós vamos levar para dentro da sala e do consultório? Não estou negando a dimensão do consultório e da clínica mais tradicional. Estou querendo dizer que, assim, poder pensar que essa dimensão é uma dimensão que é singular, e se ela é singular, ela toca o coletivo, é sair da lógica da individualização. Senão eu ponho todo mundo para dentro, medico todo mundo, mas o que está fazendo com que isso funcione dessa forma não sofre nenhum tipo de intervenção, de interferência. E mais, eu quase que culpabilizo esse sujeito, ou quase que localizo nele uma questão que é muito maior. Veja que, de uma certa forma, a gente está fazendo a mesma coisa que o hospital psiquiátrico fez por muito tempo. Essa parte não cabe à sociedade, então deposita nesse sujeito e deposita esse sujeito em algum lugar. De novo, não estou fazendo a ode ao sofrimento, né? Não estou fazendo a função da antipsiquiatria aqui, por mais que a antipsiquiatria tenha a sua importância. Mas entra numa culpabilização do sujeito, Bruno. É isso. No caso de álcool e drogas, principalmente. Se você pensar na deficiência, e aí tem uma discussão grande agora,
grande não, ela é bem antiga em relação à educação especializada, né, especial. Olha, é separar aqui, e essa discussão tem voltado. Agora, na situação de pandemia, tem tido mais dificuldade ainda. Mas aí, é ele que não aprende, então ele precisa de um outro lugar, que aí eles chamam do AE, que é um outro espaço. Não, a gente tem que fazer uma intervenção para dentro da escola, a gente tem que capacitar essa escola para entender o ritmo de cada um, porque nenhuma criança tem o mesmo ritmo. Nenhuma criança tem o mesmo ritmo. Nenhuma. Né? E a escola, ela precisa ser inclusiva, ela precisa aceitar todos, ela precisa olhar para essa diversidade que ela é Sim. do ser humano. E se ela não dá conta, a briga tem que ser para que ela dê conta, né? Então, não necessariamente com o professor da ponta, mas com uma política pública que, enfim, primeiro é se a gente quer uma política pública ou não, nós queremos, nós dois, boa parte das pessoas que estão aqui também, mas se a gente quer esses dias eu dei 4 mortais para trás, sentado, não precisando nem levantar, uma fala do Amoedo, dizendo, quando ele sofreu uma crítica, né, em relação, e agora, você defende o Estado mínimo? Como é que fica o Estado mínimo? Todo mundo dependendo do SUS, questões complexas que a população depende do SUS, como é que fica? Aí ele fala, não, eu defendo o Estado suficiente, o cidadão máximo. Então, assim, para fora dessas, eu dei tanta risada que eu fiz questão de criticar aqui. Mas, assim, nós queremos uma política pública mesmo? Pública de quem? De pobre para pobre? Porque agora, com a recessão econômica que a gente está vivendo, a gente está vendo que boa parte da população tinha acesso a plano de saúde, está recorrendo exclusivamente ao SUS. Essa definição de SUS dependente é uma falsa definição. A Lígia Bahia discute muito isso, né? Todos usamos o SUS, por mais que alguns exclusivamente, outros tenham sistemas complementares. Agora, sim, nós estamos querendo, então, uma política pública de saúde ou nós estamos querendo uma política de cada um garante o seu, quando você passar aperto, azar o seu, colega? Por isso que eu acho que tem essa dimensão macro que você estava dizendo, eu também, que tem a ver com o rumo de sociedade e, consequentemente, de política que nós queremos, se é inclusivo ou excludente, se é equânime ou é individualista, liberal, cada um garante o seu, e como que a gente faz isso numa briga ampla, maior, mas também como que a gente, enquanto trabalhador, tem responsabilidade nos serviços e como que todos nós, enquanto cidadãos, entendendo do tema ou não entendendo, temos uma responsabilidade enquanto coletivo de que lugar que nós queremos para viver, né? Sim. Isso não há problema só do outro. Qual é a sociedade que queremos, né? E aí a gente vai precisar romper paradigmas mesmo, rever. Bom, essa discussão ela é muito mais ampla mesmo, né? A gente tem muita dificuldade. Eu falo a gente, mas, meu Deus, eu e você, e acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, fazendo os exercícios diários. Claro, para evitar. Mas eu falo a gente, enquanto sociedade, a gente vai ter que se rever. Não vai dar para continuar como está, né? O Almir colocou aqui. A Samira tem falado algumas coisas, eu estou lendo, tá? Samira, você fez algumas considerações em relação à educação, mas acho que a gente caminhou, né? Porque a Samira é uma especialista em inclusão na escola. O Almir colocou que talvez por algum momento tenhamos que tirar o salto alto e para estar mais próximo do outro e no espaço do outro. Acho que é esse exercício mesmo, né? Acho que foi isso que a gente conversou um pouco. Que nem sempre é simples, e às vezes, olha, às vezes não é só por falta de desejo, né? E aí a gente vai falar naquilo que é do investimento da política pública e o quanto que vem de recursos para os serviços para que eles possam fazer as intervenções que a gente acha que precisam ser feitas. Sim, a gente está cansado. Não tem estrutura, lugares super lotados. Trabalhador vai do bolso, paga passagem de ônibus para o usuário, a gente está cansado de ver isso, é uma super implicação dos trabalhadores, né? Sim, sim. Gente, alguém perguntou se a gente vai manter, se isso vai ficar gravado, se vai ficar gravado, depois a gente vai... Ah, vai? Vai, Bruno. Olha aí, Olha só, que perigo. Ainda bem que eu não falei palavrão. Isso vai ficar no YouTube. Tá vendo? A Moedo vai me processar. A Moedo não tem dinheiro. Gente, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguém quer falar mais alguma coisa. A Ananás está sugerindo uma nova live, Bruno. Meio perigoso. Acho que tá ok. Queria super agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que é uma discussão que não é simples de fazer e a gente tentou falar de uma maneira super ampla, né? O tempo
é curto, e também eu acho super esquisito falar assim, eu não sei você, Bruno, mas eu acho super esquisito porque a gente não Também. vai vendo as pessoas, né? É isso. A gente está aprendendo a fazer assim, mas não é confortável, nem um pouco. Não é legal, e aí falar e tá lendo, enfim, várias pessoas. Mas queria agradecer super a participação das pessoas, eu acho que isso também vai nos ajudando e nos acolhendo nesse tempo tão difícil, também nos deixando mais próximos, né? Porque estamos afastados. Eu e o Bruno, a gente não se vê também há muito tempo, então é sempre muito bom fazer essas trocas. E aí, queria te agradecer, Bruno, por ter tido essa disponibilidade de falar com a gente num tema tão complexo. Que dessa live Valeu, dá para tirar várias lives, né? A gente pode depois sim, a gente aprofundar. foi saracoteando em vários pontos, né? Não, eu que agradeço o convite, quem topou entrar aí para participar mesmo que à distância. E é isso, né? Força para nós. Força Não para nós. achemos que são tempos normais e não achemos que temos que ser os mesmos que éramos antes, assim. A grande questão é o Sim, que vai ser disso, e por isso que a gente sofre, mas cada um vai construindo a sua estratégia. sim. E que a gente se aproxime cada vez mais enquanto rede, consiga trocar cada vez mais enquanto rede, né? Que o usuário e que o território seja o nosso foco e não a instituição e todas as barreiras burocráticas e institucionais que existem em tantos espaços, né? Que a gente consiga aí dialogar rompendo barreiras. Acho, inclusive, que isso é uma das coisas que mudará daqui para frente. Porque antes de organizar uma reunião com a rede, e aí, mas eu não tenho transporte para chegar, eu não Uhum. consigo não sei o quê, eu não tenho recurso. Aí, de repente, a gente descobre que existe o Zoom, o Google É Meet, isso, é o isso, é isso. WhatsApp, e a gente faz altas trocas, a gente tem feito muito isso na fundação. Então, eu acho que isso se mantenha e que aproxime a rede cada vez mais, pensando na inclusão e no cuidado em liberdade de todos. Todos em liberdade. Né? Isso Legal, mesmo. gente. Valeu, Obrigada, gente. Bruno. Boa noite para Obrigada, vocês. Valeu, gente. Boa Carlinha. Até noite. mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.